Refletir pela palavra do Senhor. Vamos abrir em Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Glória a Deus. Nós vamos ler dos versículos 47 em diante. Todos juntos. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão de alma, de espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem vamos tratar. Diga glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor é poderosa, ela transforma o nosso interior. Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera, restaura a alma. João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, nós precisamos guardar essa palavra até o fim. Guardar quer dizer sempre ouvir, sempre ler. 1 Timóteo 4, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. João 8:51, quem guardar a minha palavra nunca verá a morte. Palavra de Jesus à igreja de Filadélfia: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 3. Guardar a palavra é muitíssimo importante, essa palavra que nos dá vida. O mundo tem muitas novidades, muitas fábulas, muitas invenções, existe muito misticismo. Agora a última moda é o crente místico. Falam assim, misericórdia. É crente com pé de coelho, trevo de 4 folhas, espada de São Jorge, simpatia, horóscopo. Falam assim, misericórdia. O que é isso? Pergunta assim, o que é isso? Ultimamente agora crente usando sal grosso. Meu filho, sal grosso é só no churrasco, viu? Fazem misericórdia. Que é isso? Senhor amado. Irmãos, tudo isso porque não se guarda a palavra de Deus. 2 Timóteo 4 fala daqueles que iriam ter comichão nos ouvidos, desviando os ouvidos das fábulas, da verdade, voltando-se às fábulas, amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Por isso, irmãos, queremos estar na palavra do Senhor sempre. Fala para o irmão do lado, você precisa da palavra de Deus. Isaías 8:21, quem não observar esta palavra nunca verá a luz. A salvação está relatada na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Irmãos, já chegamos aqui a este texto, um texto importantíssimo. Primeiro versículo que lemos: Jesus viu Natanael vir ter com ele, e ele disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Este texto é
a chamada dos primeiros discípulos de Jesus, discípulos estes que depois se tornaram apóstolos. Discípulos, Jesus tinha muitos, apóstolos foram apenas 12. O nome dos 12 apóstolos está em Mateus capítulo 10, versículo 4 ou 5. Aqui Jesus encontrou André, que já era um discípulo de João Batista. André foi e chamou seu irmão Pedro, que depois tornou-se o apóstolo Pedro. Foram e conheceram Jesus, depois encontraram Filipe, e depois chamaram Natanael, e este é aquele que disseram a ele: achamos aquele de quem está escrito na lei e nos profetas, Jesus de Nazaré. E daí ele perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E daí disseram para ele: vem e veja. E daí Natanael foi este encontro que nós lemos. Irmãos, Natanael não é, o nome dele não está entre os 12 apóstolos, mas há um forte convencimento de que Natanael e Bartolomeu sejam a mesma pessoa. Diga glória a Jesus. Versículo 47, leia comigo novamente. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Glória a Deus. Um verdadeiro israelita. O que é óbvio, o que salta aos olhos de cara é a palavra verdadeiro. Fala para o irmão do lado: o Senhor quer o verdadeiro. Irmãos, o nosso Deus abomina tudo que é falso, tudo que é duplo. Diga glória a Jesus. Deus não gosta de pessoas que têm duas caras. Olha para o irmão e vê se ele tem duas caras. O único problema é que as duas não aparecem. Diga glória a Jesus. Um verdadeiro israelita. O Senhor quer transparência, o Senhor quer integridade. Irmãos, a referência clara de Jesus ao texto, verdadeiro israelita. Em Gênesis 32, pela primeira vez o Senhor nosso Deus deu o nome de Israel. Este nome foi dado para Jacó, quando ele lutou com Deus. Um anjo personificado, como se fosse uma pessoa, apareceu na frente de Jacó, e Jacó viu que era um ser celestial e quis dele uma bênção. O anjo recusou-se a abençoá-lo, e eles travaram uma luta física que durou a noite inteira, até que no amanhecer o anjo concedeu a bênção, e a bênção foi que o nome de Jacó foi mudado, de Jacó para Israel. Jacó significa suplantador. Traduzindo para o brasileiro, roleiro. Fazem misericórdia, mentiroso, bagre ensaboado. Fazem misericórdia. Isso quer dizer suplantador. Fala a palavra difícil, não sabe o que é, a gente traduz então. Diga glória a Jesus. Ele foi transformado. Mudou não apenas o nome, porque com Deus é assim. Quando Deus muda o nome de alguém, é porque este alguém foi transformado. Jacó nunca mais foi como antes. Após este encontro com Deus, ele mesmo disse: eu vi o Senhor face a face e a minha alma foi salva. Podemos dizer, apesar de ser um texto do Velho Testamento, fazendo uma relação clara com o novo nascimento que Jesus disse em João 3:5. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gênesis 27:35. Após aquele episódio, Isaac, velho, cego, queria dar a bênção paterna. Nós vimos até isso no estudo de quinta-feira, na história de Noé. A bênção paterna na Bíblia é algo muito sério, algo importantíssimo. E isso não só na Bíblia, para Deus isso é importante. Diga glória a Jesus. E ele estava cego. Isaac chamou o filho mais velho, que era Esaú, para receber a bênção. Só que Gênesis 27:35, Isaac disse para Esaú: veio o teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Outra tradução diz: veio o teu irmão com dolo. Jacó, antes de ser transformado por Deus, ele era cheio de dolo. Dolo é uma expressão jurídica.
Dolo é uma expressão do direito penal. Dolo significa vontade livre, consciente e incondicionada de praticar o crime. Fala assim, misericórdia. Um crime culposo é aquele que a pessoa fez por acidente. Crime doloso fez porque quis. Fala assim, misericórdia. Então, Jacó tinha dolo antes deste encontro, porque ele fazia as coisas de caso pensado, porque era ruim mesmo, porque ele tinha uma natureza malandra. Fala assim, misericórdia. Nesta noite nós temos aqui pessoas que ainda não foram transformadas por Jesus, e tem gente aqui que ainda tem uma natureza malandra, que num confronto não mantém a verdade, mas descamba-se para mentiras, começa a enrolar. Fala assim, misericórdia. Sabe aquela história de costureira? Para que dia que você prepara o vestido? Para quinta. Nem sexta, nem sábado, nem domingo, nem na outra quinta. Aliás, ela disse quinta, mas ela jamais pensou em entregar na quinta-feira. Crente não faz isto, viu? Fala lá do crente não faz isso. E as outras profissões também, costureira é mais fácil. Diga glória a Jesus. Isso é dolo. A pessoa fez de caso pensando, ela sabia que não ia conseguir, mas vai enrolando. Irmãos, quem enrola não vai para o céu. Fala isso para um lado. Quem enrola não vai para o céu. Por quê, irmãos? O que Jesus disse? Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Então, para Jesus, para entrar no céu tem que ser um verdadeiro e tem que perder o dolo, quer dizer, tem que ser uma pessoa de coração limpo. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Mateus 5,37. Diga glória a Jesus. Irmãos, e Jesus estava na época frente a frente com fariseus, que eram hipócritas, que eram maus. Meu amado, se alguém faz alguma coisa por maldade, de Jesus não é, salvo não é, e no céu não entra. Efésios 5, o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Diga glória a Deus. Ai pastor, mas uma maldadezinha? É, meu filho, daí você vai para o infernozinho, viu? Fala assim, viu? Porque não entra. Está enrolando na terra, acha que vai enrolar no céu, meu filho? Não, de jeito nenhum. Diga glória a Jesus. Verdadeiro israelita em quem não há dolo. Irmãos, antes de ter um encontro com Deus, Jacó era traiçoeiro. Fala assim, misericórdia. O Senhor fala aqui que nessa noite existem pessoas que ainda são traiçoeiras. O Senhor quer te transformar. O Senhor quer mudar o teu coração. Abra o teu coração para o Senhor. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Glorificado seja o Senhor. Irmãos, Gênesis 32:24 diz que Jacó teve este encontro com Deus, encontro com o anjo, com um homem de Deus, e ele foi transformado em Israel. A tradução de Israel pode ser príncipe de Deus, ou não é bem uma tradução, mas uma interpretação do que significa Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus. Então repita comigo: Israel é aquele que luta. Meu amado, e o que significa isso? Para você se tornar crente, filho de Deus, um verdadeiro israelita em quem não há dolo, como diz João 1,47, você tem que entrar nesta luta. Lutar contra quem? Em primeiro lugar, contra você mesmo. Fala para um lado, contra você mesmo. Meu amado irmão, o Senhor está me convencendo cada vez mais que o nosso maior inimigo é o nosso egoísmo. Fala para o mundo do lado, egoísmo. Irmãos, é incrível como a pessoa pode se dizer crente, pode estar na igreja, pode ouvir Bíblia,
e é cheia de egoísmo, e ainda arranja discurso espiritual para se justificar, mas só faz o que quer, só faz as coisas voltadas para o seu interesse, e quando faz benefício para alguém, é migalha. Aquilo que Jesus disse em Lucas 21, os ricos deitavam as sobras nos cofres das ofertas de Deus, e Jesus salientou a oferta da viúva pobre, que deu tudo o que tinha. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Meu amado Israel, aquele que luta com Deus. 1 Coríntios 9, 27. Eu assim subjugo o meu corpo, reduzo a escravidão, para que pregando aos outros, não venha eu de alguma maneira a ficar reprovado. Irmãos, nós precisamos entrar na disciplina de Deus, nós precisamos constantemente de jejum, de oração, de meditação na palavra, nós precisamos de fazer as coisas que o nosso eu não gosta, mas que são do agrado de Deus. Mateus 16, 24, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,3, sofre pois comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Eclesiastes 7, com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Meu amado, se tem uma coisa que crente não gosta, é de tribulação e de aflição, mas é o que você está precisando. Misericórdia, mas assim, misericórdia, meu amado. E quanto maior o egoísmo, maior a tribulação. Porque, meu amado, para entrar no céu, é Israel, aquele que luta com Deus, aquele que luta contra a velha natureza, aquele que luta contra os resultados das suas próprias ações. Irmãos, Jacó só foi compelido e constrangido a ter este encontro com Deus, porque ele armou tanto para si mesmo, ele armou tanto para os outros, aquilo voltou-se contra ele. Ele coardiu, ele tirou a bênção do irmão, mas um dia ele teve que encontrar o irmão de volta. Fala assim, misericórdia. Senhor amado, recancinda lá da suda rádio conta, recancinda lá da suda hariás, te canta lá da suda rádio conta, riparrada hariás. O Senhor fala assim para um rapaz: hoje é dia de reconciliação, diz o Senhor. Volta rápido, diz o Senhor. Mais laços estão armados para a tua vida. Volta, diz o Senhor. Glorificado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Jesus está aqui. Louvado seja nosso Deus. Diga glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Irmãos, quem apronta um dia, isso volta contra si mesmo. Passaram-se mais de 20 anos, mas um dia Jacó teve que encarar Esaú. Tem pessoas que aprontam e somem, mas um dia, irmãos, o livro de Provérbios diz, Provérbios 16, o rico e o pobre um dia se encontram, a ambos Deus o fez. Quer dizer, irmãos, essa vida dá muitas voltas, e um dia veremos de estar face a face. Deus promove estes encontros. Diga glória a Jesus. Por isso, irmãos, que nós precisamos ter o nosso coração transformado. Jesus elogiou Natanael pelo seu coração limpo. Repita comigo: Jesus quer que eu tenha um coração limpo. Salmo 51, 6. Tu amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Irmãos, antes Jacó era um homem carnal, depois do encontro com Deus, tornou-se um homem espiritual. Tornou-se profeta de Deus, terminou a vida profetizando. Todo o capítulo 49 de Gênesis é uma profecia proferida por Jacó no final de sua vida. Voltamos aqui a Natanael. É impossível não correlacionar os dois. O primeiro foi o primeiro homem chamado Israel, mas Natanael foi aquele a quem Jesus disse que era o verdadeiro israelita. Diga glória a Jesus. Irmão, se você ler o capítulo 1 de João, essa história aconteceu em Betânia, na parte de lá do rio Jordão, e bem naquela região, era muito pertinho de onde estava Betel,
O lugar que diz lá Gênesis 28, em que Jacó dormiu com uma pedra por travesseiro e teve um sonho que era uma escada que ia até os céus e os anjos de Deus subindo e descendo na escada. O lugar onde Jesus estava, Betânia, era bem pertinho de Maanaim, onde diz lá Gênesis 32, 1 e 2, em que Jacó, prestes a se encontrar com seu irmão, encontrou com um exército de anjos. E ele disse: este é o exército de Deus. E por isso o nome daquele lugar ficou chamado de Maanaim. E também Betânia, onde Jesus estava, era muito perto do Val de Jaboque. São essas expressões da tradução bíblica do português arcaico. Val quer dizer um riozinho pequeno. Diga glória a Jesus. Onde Jacó encontrou com um anjo, foi à beira deste rio. E Jesus estava bem pertinho de onde tinha acontecido isso. Irmãos, e o que é provável quando Jesus falou assim para Natanael: antes que Filipe te chamasse, estando tu debaixo da figueira, eu te conheci. Era costume dos judeus piedosos, dos judeus tementes a Deus, meditarem na lei do Senhor, da palavra de Deus, e orarem debaixo das árvores, nos jardins. Era provavelmente isso que Natanael estava fazendo. Irmãos, e é muito provável que Natanael estivesse orando no mesmo lugar que Jacó, 2000 anos antes, lutou com um anjo. Muito provável que foi no mesmo lugar, o que emprestou mais peso ainda às palavras de Jesus, porque Natanael sabia de cor a história de Jacó, de Israel, o homem que luta com Deus, e Natanael certamente estava orando e estava lutando com Deus também para Jesus o chamar de verdadeiro israelita. Certamente Natanael estava lutando para ser um homem de fé, para andar nos caminhos do Senhor, para vencer a carne, para vencer o pecado, para vencer a preguiça. Fala assim: viu? Diga glória a Jesus. Natanael estava em oração, estava lutando no mesmo lugar onde Jacó estivera anteriormente. E Jesus viu, Jesus disse: este é um verdadeiro israelita. O que para Natanael significou tudo. O que para Natanael significou que Deus estava vendo ele naquele momento de busca. Repita comigo: quando eu busco a Deus, Ele me ouve. Glória a Deus. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não tens. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Natanael também estava lutando com Deus. Fala com o irmão do lado: você precisa lutar com Deus. Meu amado, oração é luta. Romanos 15, Paulo disse para que os crentes de Roma combatessem com ele em oração, combatessem por ele em oração. Oração é luta. Fala para o lado: oração é luta. Ah, pastor, mas é uma luta, eu vou orar, toco o telefone, problema que acontece, é gente que me chama, eu vou orar, a minha cabeça que fica devagando. Meu amado, oração é luta, é lutar com Deus, e tem que lutar mesmo. Ai, pastor, eu começo a orar, eu não sinto nada, e quem disse que é para sentir? É para lutar. Fala para o lado: é para lutar. Irmãos, oração é luta. Quando alguém está de joelhos orando, está lutando contra o mundo inteiro e contra o inferno. Mas isso é até pouco. O pior é a carne. Fala para um lado: o pior é a carne. Meu Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Irmãos, resistir o diabo e ele fugir até é fácil. Primeiro, sujeitar-se ao Senhor. Lutando com Deus, essa luta contra o egoísmo. Diga glória a Jesus. Repita comigo: lutar com Deus significa buscar a Deus seriamente. Meu amado, e isto, Deus não isenta ninguém desta luta.
Nós, crentes, quando queremos evangelizar e queremos trazer alguém para a igreja, a gente quer assim que dê tudo certo. A gente traz a pessoa para o culto e a gente fica assim, completamente apreensivo. Ai, que a mensagem hoje fale com o meu amigo que estou levando. Ai, que hoje não tem aquelas revelações escabrosas, cabeluda. Mas em misericórdia. Ai, que a pessoa que esteja na porta cumprimente. A gente fica cheio de dedos. Deus não fica cheio de dedos, porque o céu não é uma cristaleira e os crentes não são de porcelana. Fala assim, viu? Vós como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, Jesus não disse de Natanael, eis um santo que nunca pecou. Jesus não disse isso porque seria mentira, e Jesus jamais iria dizer isso. Mas Jesus disse, é um verdadeiro israelita. O que significa isso? É um verdadeiro lutador. Fala para um lado, um verdadeiro lutador. Ai, pastor, mas depois que eu vim para a igreja, daí que minha família virou, daí que está todo mundo contra mim, daí todo mundo que se levanta contra mim, e é assim mesmo. Fala para um lado, é assim mesmo. Tem que lutar. O nosso Deus quer verdadeiros israelitas, pessoas que vão continuar nesta batalha. Diga glória a Jesus. Repita comigo, a verdadeira vida espiritual é uma luta até o fim. Glória a Deus. Mas o prêmio, irmãos, é grandiosíssimo. A recompensa, irmãos, vale. Meu Deus, como vale. Diga glória a Jesus. Corro para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e é certo querer a recompensa celestial, é certo sim. Paulo disse, eu corro pelo prêmio, eu corro pelo troféu, eu corro pela coroa. 1 Coríntios 9, não sabeis que muitos correm no estádio, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Eles o fazem por uma coroa incorruptível, nós porém por uma incorruptível. Diga glória a Jesus. Irmãos, não tem problema nenhum a juntar tesouro no céu. O problema é juntar tesouro na terra. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, lutar para alcançar a aprovação de Jesus, perseverar até o fim. Fala para um lado, perseverar até o fim. Diga glória a Jesus. Os rapazes aqui da casa, fala para um lado, perseverar até o fim. Dê uma salva de palmas a Jesus. Jesus de Nazaré, Deus amado. Diga glória a Jesus. Meu amado, está explicado em Ezequiel 33, está explicado em Ezequiel 18. A pessoa pode ser crente 70 anos, na última semana de vida se desviou, perdeu tudo, porque Deus disse, toda a justiça que praticou não virá em sua lembrança, na impiedade em que morreu, nessa se perderá. Porque, meu amado, é assim no mundo também. Corredor olímpico, a maratona é 42 quilômetros, não adianta correr 41, não ganha nada. Não sabe quem corre 41 quilômetros que ganha? Nada. Fala assim, viu? E quem vai até um ponto e para não ganha nada. Aliás, ganha um cansaço tremendo. Diga glória a Jesus. Fala para o lado, tem que ir até o fim. Diga glória a Jesus. Irmãos, olha a pergunta de Natanael, versículo 48. De onde me conheces tu? Perguntar isso para Jesus. Fala para nós assim, Jesus te conhece muito bem. Jesus já sabe tudo que você aprontou,
tudo que você fez, tudo que você enrolou, tudo que você mentiu, a tua cara de bonzinho. Jesus conhece tudo. Fala para lá, Jesus conhece tudo. Meu Senhor. Irmãos, Ele conhece tudo e Jesus disseca a nossa alma porque Ele é a luz do mundo. João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Versículo 50, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês, coisas maiores do que estas verás. Irmãos, Jesus foi usado aqui num dom do Espírito Santo, que é o dom de palavra de conhecimento. Jesus, pelo Espírito Santo, teve conhecimento sobrenatural de coisas que pelas vias naturais jamais poderia saber, porque Jesus estava limitado na carne, não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas pelo Espírito Santo Ele soube disto. Tem gente que fala assim, Jesus disse isso aqui porque Ele era Deus. Não, aqui Jesus estava em formato humano, completamente despojado da sua divindade, e aqui Jesus estava falando por dons do Espírito Santo, os mesmos dons que Ele concede a nós. Efésios capítulo 4, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro, deu dons aos homens. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo lado, Jesus quer te dar dons. Glória a Deus. Os dons do Espírito Santo são maravilhosos, porque eles realmente testificam que o Senhor está no nosso meio, porque eles são de um conhecimento sobrenatural. Irmãos, uma grandíssima bênção do dom de profecia. Aliás, irmãos, sempre ficamos meio cabreiros com esta questão. Vocês já viram, eu também já vi. Existem revelações que não revelam. Existem revelações que são tão genéricas que servem para qualquer um, ou são tão genéricas que pelo menos para uns 10 ou 15 aqui serve. Então é revelação muito genérica. Agora a revelação, quando é de Deus mesmo, ela revela o pensamento do coração. O Senhor, pelo dom de profecia, Ele fala o que a pessoa está pensando. Diga glória a Jesus. Já tive essa experiência, vários aqui também já tiveram. E isto é muito abençoado, porque isto nos dá uma certeza de que é Deus mesmo, porque ninguém jamais poderia saber o nosso pensamento, a não ser o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, e quando Jesus disse, vi-te debaixo da figueira, antes que Filipe te chamasse, Natanael já disse, Senhor, tu és mestre em Israel, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Apenas com esta palavra, Natanael já se rendeu ao Senhor. Natanael já reconheceu que Jesus era o Senhor, como nós começamos o culto dizendo, glorifique o nome, glorifique o nome, glorifique o nome, toda terra, glória a Deus. Natanael glorificou o nome de Jesus. Irmãos, apenas por uma manifestação de um dom espiritual. Quer dizer, Natanael era um homem de grande fé. Ele recebeu apenas um indício de Deus. Mas não foi um milagre, ele não viu um paralítico andando, ou um cego vendo, ou uma coisa portentosa de Deus, anjos. Não, ele teve apenas uma palavra de revelação, logicamente que profunda e ungida, mas foi o suficiente para crer. Para quem crê, Deus concede cada vez mais. Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês, coisas maiores do que estas verás. Repita comigo, para quem crê, Deus concede cada vez mais fé. Diga glória a Jesus. E para quem não crê, até o pouco de fé que tem, Deus faz com que a pessoa perca. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 fala para um lado, tem que crer.
Ai, pastor, eu sou difícil de crer. Meu amado, então você está com um problema bem grande e não sei que você está se vangloriando ainda, porque o teu problema é muito grande. Porque, meu amado irmão, sem fé ninguém verá o Senhor, jamais. Diga glória a Jesus. E outra, irmãos, para o nosso Deus, a fé é como que se fosse uma resposta compulsória do coração do homem. Como não crer em Deus? Pergunta para o irmão do lado: como não crer em Deus? Como? Diga glória a Jesus. Como não crer em Deus? Você acha que o mundo veio do nada? Tem gente, irmãos, sempre fico indignado com isso. Meus colegas de serviço acham que Bíblia é ultrapassado, mas coloca cristalzinho do lado do computador, e duendezinho, e trevo de 4 folhas, tá, isso não é ultrapassado. Agora a Bíblia é, misericórdia. Mas misericórdia. Diga glória a Jesus. Como não crer em Deus? Um Deus que fez todas as coisas e fez com tamanha minúcia, com tantas espécies de tudo que existe. Irmãos, e todos nós aqui já tivemos prova da existência de Deus em nossa vida. Todos nós aqui já passamos por situação que escapou do nosso controle, e se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, seríamos destruídos. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Quem tem fé, cada vez mais terá fé. Quem não tem, cada vez vai ficar mais incrédulo. Fala para o outro lado, você decide. Diga glória a Jesus. Irmãos, e para encerrar nesta noite, na verdade, eu vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Lembrando aos irmãos, em Gênesis 28, quem teve o sonho da escada e anjos subindo e descendo foi Jacó. Este sonho foi em Betel. E quando Jacó acordou, ele disse: Deus está neste lugar, e eu não sabia. Na verdade, este não é outro lugar senão a casa de Deus. Aqui é a porta dos céus. Irmãos, ele viu uma escada e os anjos de Deus subindo e descendo. E Jesus disse: de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, é facílimo concluir: a escada é Jesus. A escada que nos leva para o céu é Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. O único caminho que nos leva a Deus, o único caminho que nos leva para cima. Meu amado, a fé em Jesus só nos leva para cima. Irmãos, quem tem fé não se torna tão materialista, dinheirista, intrigante, intrigueiro. Fala assim, misericórdia. A pessoa vai crescendo, ela vai ter um espírito maior, ela vai pensando nas coisas mais elevadas, nas coisas eternas. Irmãos, a fé em Jesus nos puxa para cima, as outras coisas nos puxam para baixo. Então, irmãos, Jesus é esta escada e tem que subir degrau por degrau. Fala assim, fala para o outro lado, degrau por degrau. Diga glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto. Repita comigo: Jesus desceu do céu para nos deixar o céu aberto. Irmãos, o céu está aberto até hoje. Glória a Deus. Jesus veio e deixou o caminho aberto, está aberto e daqui uns dias vai fechar. Fala para um lado, você precisa entrar. Glória a Deus, diga glória a Jesus. Irmãos, essa expressão, vereis o céu aberto. Jesus estava dizendo que a partir dali os que crescem nele iriam ter experiências espirituais, seriam pessoas de espírito aberto, como Balaão disse em Números 22, fala ao homem que tem os olhos abertos. Repita comigo: quando alguém tem experiência com o Espírito Santo, os olhos espirituais são abertos.
A pessoa não fica restrita e limitada à visão carnal, à visão humana, à visão do raciocínio. Meu amado, a fé é muito maior que o raciocínio. Meu amado, ser sincero que às vezes nosso raciocínio é bem curto. Fala assim, viu? Todos nós temos ataque de burrice de vez em quando. Todos. Fala assim, todos. Diga glória a Deus. A fé é maior do que isso. É o caminho aberto que o Senhor nos abriu. Deus quer que você veja os céus abertos. Fala isso para o mundo do lado. Deus quer que você veja os céus abertos. Lógico que para ver os céus abertos tem que olhar para cima. Diga glória a Deus. Quer dizer, parar de olhar para as circunstâncias, parar de ficar olhando para o próprio umbigo e para os próprios problemas. Olha para Jesus. Fala para um lado, olha para Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, isso fala do tráfego espiritual. Anjos de Deus sobem e descem, enviados pelo Senhor. Hebreus 1,14, que fala dos anjos, diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados a servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quando o crente ora, Deus envia anjos. As bênçãos de Deus são trazidas por anjos. Diga glória a Deus, porque aos anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Salmo 91, Marcos capítulo 1, eis que envio o anjo adiante de ti, para que te prepare o caminho. Na labarrada canta lá da Sudahariás, glória a Jesus. Rabarrada canta lá da Sudahariás. O Senhor fala de uma pessoa que essa semana tem uma reunião importante, uma entrevista, alguma coisa assim, e a pessoa está apreensiva, e o Senhor te diz assim: eu envio o anjo adiante de ti, para que te prepare neste caminho. Glorificado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Bendito seja Deus. Os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E olha o que Jesus disse: vereis o céu aberto. Irmãos, existem crentes que quando o outro diz assim: eu tive uma experiência com o Senhor me permitiu ver anjos, o Senhor me permitiu. O outro fica olhando para a gente assim, como se a gente fosse um lunático. Mas sem misericórdia. Não lê Bíblia não, meu filho? Pergunta para você, não lê Bíblia não? Está escrito: vereis o céu aberto. Ah, pastor, isso é sentido figurado. Meu amado, essa história de sentido figurado é perigosíssimo. Daqui a pouco tudo é sentido figurado. Diga glória a Deus. O que Jesus quis dizer, vereis os céus abertos? Exatamente o que ele disse: vereis os céus abertos. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Os anjos de Deus subindo e descendo. Repita comigo: Deus responde às orações. Glorificado seja o Senhor. Irmãos, quando o crente ora, esse tráfego celestial fica cada vez mais acentuado. São as orações do crente que aceleram. Diga glória a Jesus. Que aceleram o movimento dos anjos, que aceleram a resposta de Deus. Meu amado, nunca ore para o anjo, santo anjo protetor, misericórdia. Mas em misericórdia, a gente ora para o Deus do anjo. Quem dá ordem para o anjo é Deus. Diga glória a Jesus. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. João 14. Diga glória a Jesus. Irmãos, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Fecha os teus olhos. Que o Senhor venha abrir os teus olhos espirituais, que o Senhor venha abrir a tua mente, que o Senhor venha abrir o teu espírito, que você possa contemplar a realidade da vida. Meu amado, a vida espiritual é muito mais real que a material, que a carnal, que a humana, que a factível, que a concreta. Que o Senhor venha abrir o teu entendimento, que o Senhor venha te abrir para isto. Fique de olhos fechados em nome de Jesus. Glorificado seja o Senhor.
Bendito seja Deus. Senhor amado, vai removendo as escamas dos nossos olhos. Senhor amado, nós queremos ser como Natanael, verdadeiro israelita sem dolo. Limpa o nosso coração, que no nosso coração não haja barreira com ninguém. Senhor amado, tira aqueles que estão com barreiras com o pai, com mãe, com a família, com a esposa, com o esposo, com os filhos. Barreiras, Senhor amado, com sócios, com vizinhos. Meu Deus, tira a barreira em nome de Jesus. Queremos ver os céus abertos. Senhor, queremos ter uma fé crescente. Queremos abraçar os indícios que o Senhor nos concede nesta vida, e assim caminhar para passos maiores de fé. Deus amado, queremos ver o céu aberto. Deus de glória e poder, em nome de Jesus. Deus maravilhoso e santo, meu amado, fique de olhos fechados. Senhor amado, acrescenta a nossa fé. Senhor Jesus, o Senhor fala de uma mulher ainda jovem. Esta mulher está dizendo assim: para eu me converter, eu estou esperando um algo mais de Deus. E a resposta que o Senhor te dá nesta noite é: eu é que estou esperando um algo mais de ti, diz o Senhor. Muita coisa já fiz na tua vida, o suficiente para tu creres. Espero, diz o Senhor. Deus eterno, Deus de poder, fique de olhos fechados.